estou sem pasto, o que fazer? Esse é o momento, quem passa por esse momento sabe muito bem, é o momento mais desafiador da pecuária. Quando você não tem pasto, rapaz do céu, é um Deus nos acuda. E é o seguinte, nesse cenário, você tem quatro possíveis prejuízos que você pode ter na sua propriedade. Então eu trouxe um conteúdo hoje para você avaliar, para você não correr o risco de passar por nenhum deles, para você ter uma saída aí para os seus animais. Primeiro cenário é o seguinte, se você não fizer nada, seu gado vai perder peso. Então tudo que você construiu lá no período das águas, tudo que você já vem construindo com o rebanho da sua propriedade, você pode perder no período da seca em pouco tempo. Então você precisa tomar uma ação aí na sua propriedade. Outro cenário negativo que pode acontecer é o seguinte, é você trabalhar com volumoso alternativo, muitas vezes essa é a realidade de muitas propriedades hoje, e ter que ajustar a mão de obra, porque é um trabalhão enorme tratar do gado no coxo, você sabe muito bem disso. E aí você precisa ter uma mão de obra treinada, tem que ter foco, todos os profissionais têm que estar a par disso, porque realmente pode comprometer o resultado. Outro cenário desafiador, encarece muito o custo da roupa produzida. Às vezes você vende um período das águas, o gado está lá no pasto, está consumindo um sal mineral, o investimento que você está fazendo é um controle parasitário, é colocar um aditivo, e você entra num cenário que você tem, comprar o volumoso alternativo, encarece um pouco mais o concentrado, rapaz, cuidado, encarecer demais, e aí? Depois chega lá no final, você fala, moço, comprometeu muito a minha margem, então toma cuidado. E o pior cenário que pode acarretar um período da seca é vender os animais, ter que vender uma parte dos animais, ou todos os animais por estar sem pasto, e aí vende num momento que muitas propriedades estão vendendo, poucas propriedades têm pasto, estão comprando, e aí você vende às vezes numa cotação que não é a que você esperava, uma cotação mais baixa. Bom, mas e aí, Zé? Como é que eu faço? Como diria o outro, vou correr para onde? Eu trouxe hoje um conteúdo bacana para você tomar decisão, caso você esteja sem pasto aí na sua propriedade. Primeira decisão que você precisa é o seguinte, tire todos os animais do pasto, ou pelo menos veda uma parte da pastagem da sua propriedade. Por quê? Se você não fizer isso, vai vir as primeiras chuvas, pasto começa a rebrotar ali, o animal começa a consumir essa rebrota. Se for animais jovens, pode trazer uma diarreia e prejudicar os animais. Mesmo sendo gado errado, o que acontece? O seu pasto ele não cresce, não chega na altura de entrada, o animal vai consumindo aquelas poucas folhas que vão saindo. E aí você não tem aquela pastagem vigorosa, você não tem aquela pastagem na altura de entrada que o seu animal vai consumir. Então você tira os animais da pastagem ou deixa os animais e vai vedar uma parte do seu pasto para você priorizar aquela pastagem na altura de entrada após o período da seca. Segunda medida que você vai fazer é providenciar um volumoso alternativo, isso aí não tem como você correr realmente, você tem que ter um volumoso aí na sua propriedade, não tem no pasto um volumoso alternativo. Pode ser a silagem de milho, silagem de sorgo, pode ser um capiaçu, entre outros, tá? E aí é o seguinte, o volumoso alternativo, escolha assim, de baixo ou médio valor nutricional para os animais mais jovens. Se você trabalha aí, com uma bezerrada, com uma recria, com uma garrotada, você pode escolher ali, entre um volumoso de cana, você pode servir uma silagem de cana, você pode servir uma silagem de capiaçu. Agora, se você está com gadeirado, animais mais próximos da fase de terminação, entre um boi magro lá, animais já na fase de engorda, aí você tem que escolher um volumoso de alto valor nutricional, médio alto valor nutricional. Por quê? Porque não fica tão caro você corrigir no concentrado. E aí você pode ir para uma silagem de milho, para uma silagem de sorgo, que vai dar um resultado muito bom para essa categoria animal. Próximo passo, troque a suplementação para combinar com esse volumoso. Mais uma vez, se for animais jovens, você vai escolher um concentrado que tenha maior teor de proteína. Você precisa o quê? Priorizar o crescimento desses animais, não o acúmulo de gordura nesse momento. Se é o gado mais errado, aquele boi magro, aqueles animais já na terminação da engorda, você vai servir um concentrado com um pouco mais de energia. Então é lá, silagem de milho, você vai colocar um proteico energético, uma ração balanceada. Dessa forma que eu estou te falando, é o que? É uma estratégia para você produzir arrobas com o menor custo possível e passar o período da seca, que muitas vezes é o que a propriedade está buscando. E aí é o seguinte, quarta medida que você precisa tomar para os seus animais aí, tô sem pasto, o que eu faço na minha propriedade? Depois que você providencia tudo isso, espaço de coxo. Se você continuar com o mesmo coxo que você tem lá no período das águas, você vai ter problema. Por quê? Porque o teu animal fica mais tempo no coxo, com o volumoso alternativo, com o concentrado de um consumo um pouco maior. E aí? Falta espaço. Aí o animal começa a refugar coxo, começa a ter muito conflito na sua propriedade por causa de coxo. Aí se está produzindo um lote, começa a ficar tamanho muito desigual. E aí você fala, mas não está dando certo. Rapaz, o que foi isso no período de seca? O que eu fui aprontar aqui na minha propriedade? Então também coloca um espaço de coxo um pouco maior, pelo menos 60 centímetros lineares por animal, ou um coxo que caiba todos os animais ao mesmo tempo. Para finalizar, eu queria te dizer o seguinte, muitas propriedades às vezes enfrentam
um desafio nesse do período da seca, não tem pasto, e corre para lá e corre para cá, e volumoso alternativo, e serve uma coisa e serve outra, acabou, pega mais um pouco, e silagem, pede para um vizinho, compra daqui, compra dali, tal, tal, tal. E aí eu te falo o seguinte, a equipe da sua propriedade, o vaqueiro que você tem, o pessoal que toma conta, que ajuda, dê clareza para esses profissionais, estão a par do que está acontecendo, dê clareza, chama todos os profissionais aí, que seja, pô, trabalha aqui, trabalha eu, meu filho, trabalha minha esposa, chama os profissionais, reúne, fala, ó, tá acontecendo isso, não tem volumoso, ele precisa alimentar esses animais para passar um período de seca. Qual que é o objetivo? São animais mais jovens, então assim, não podemos encarecer muito, mas precisa passar um período de seca esses animais com qualidade, não um gado mais errado, então precisa esticar o ganho de peso, precisa de uma alimentação com mais energia, e aí, ó, pô, vou providenciar tudo isso aqui, mas o que eu preciso? Ó, seguir à risca os horários, não adianta nada você ter um volumoso alternativo, um bom concentrado, um dia serve 7 horas da manhã, outro dia às 9, outro dia às 10, tem dia que não serve, pula, depois volta, serve metade, e aí? Você tem que, ó, regradinho, você tem que servir para os seus animais. Isso precisa ter clareza na equipe. Então, todos os dias servir o trato no mesmo horário. Água de bebida, boa água de bebida. O que adianta você correr para lá e para cá e você vê, ó, essa dureza para passar um período assim com bom resultado, você vai lá, água de bebida, teus animais não tá boa. Então dê clareza para a equipe da sua propriedade, chame os profissionais para este foco, para passar o período da seca com a melhor qualidade possível. É o que eu desejo para você. Você não sofra no período da seca e seus animais tenham bom resultado. Tá bom? Gostou do conteúdo de hoje? Espero que sim, espero que venha agregar aí para sua propriedade. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.